para que tudo te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e na admoestação do Senhor. Até aqui, irmãos. Irmãos, hoje nós vamos trabalhar com o seguinte tema: pais à semelhança do Pai Celestial. E se a gente parar para analisar, às vezes a palavra pai, ser pai, às vezes a gente acha que é coisa simples, é só o ato de fazer um filho, você é pai. Se a gente parasse para entender e ver o quão importante é ser pai, a gente pensaria até um pouco mais antes de ser pai. A gente se prepararia melhor. Porque ser pai é simplesmente você ser a semelhança do que Deus é. Então, irmãos, se pararmos para poder ver o que a Bíblia fala, ela compara o amor e a compaixão de Deus com a figura de um pai. Isso mostra como a paternidade não é simples, mas uma representação espiritual de quem Deus é. Quando o salmista diz que o Senhor compadece como um pai, ele está revelando que cada pai aqui na terra é chamado a refletir o caráter divino. Mas vivemos em um tempo de crise na paternidade. Muitos homens se acomodaram, outros abandonaram suas casas e outros, mesmo presentes, não exercem a sua função espiritual. O resultado é uma geração de filhos confusos, sem direção, sem referência de caráter e de fé. Entretanto, o plano de Deus não mudou, é o mesmo. O Senhor deseja que o pai seja um reflexo do seu amor, um instrumento de compaixão, disciplina e cuidado. O lar precisa de pais que sejam o espelho do Pai Celestial. E isso é que vamos meditar nessa mensagem. Como o pai pode refletir a imagem do Pai Celestial? Nós vamos trabalhar alguns pontos. No ponto 1, a gente vai trabalhar 4 pontos. Que Deus é um pai amoroso, Deus é um pai presente, Deus é um pai que disciplina e Deus é um pai provedor. Quando falamos de paternidade, nosso maior exemplo não é um homem da terra, mas é o próprio Deus. Ele revela a nós como pai, e é a partir dele que todo pai deve aprender a sua missão. O primeiro, Deus é um pai amoroso. Em João 3,16 vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Veja, o amor de Deus não é superficial. O amor de Deus é sacrificial. E todo pai deve aprender isso. Amar não é só sentir, é se doar, é abrir mão de si pelos filhos. Foi literalmente o que Deus fez. Ele deu o filho dele, um amor sacrificial. Coisa que nós não temos coragem de fazer, é dar nossos filhos pela vida de outras pessoas. Mas ele sim, ele deu o filho dele em amor de nós. Então Deus é um pai amoroso. Segundo, que Deus ele é um pai presente. Em Hebreus 13:5, ele declara: de maneira alguma deixarei, nunca, jamais abandonarei. Quantos filhos hoje choram pela ausência do pai? Ou estão vivos, mas não presentes? Ou estão em casa,
mas desconectados. Estão de lado, mas coração distante. O nosso Deus, ele não é assim. Ele é presente, ele se importa e ele acompanha a cada detalhe de nossa vida. Mas vamos refletir aqui um pouco a respeito de um pai presente. Eu posso falar disso com propriedade porque eu nasci e fui criado sem a presença do meu pai. E todas as vezes que tinha algum evento de Dia dos Pais, seja na igreja ou seja na escola, o meu pai não estava lá. E aquilo a gente olhava, eu e meu irmão olhava, e ali estávamos nós. Mas estava minha mãe. Então, muitas das vezes, às vezes a gente pode ver que muitas pessoas usam da desculpa, seguinte desculpa: ah, eu cresci sem meu pai, por isso eu sou assim. Não. Porque Deus, mesmo quando você cresce sem a figura do seu pai, Ele vai providenciar alguém para poder suprir. Mas isso não é desculpa. Ah, eu sou assim porque eu cresci sem meu pai. Lógico que quando cresce sem a figura paterna, isso pode gerar algo, pode gerar marcas, mas isso não é desculpa para a gente poder usar que eu sou assim porque eu cresci sem a figura do meu pai. E em terceiro, Deus, ele é um pai que disciplina. Hebreus 12:6 diz: pois o Senhor disciplina a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. A disciplina de Deus não é para destruir, mas para formar. Não é para afastar, mas para corrigir e trazer de volta. Da mesma forma, o pai não pode ser omisso. Ele deve corrigir com firmeza, mas também com amor. O filho que cresce sem disciplina, cresce sem limites. Quem aqui nunca teve um puxãozinho de orelha do pai? Eu acho que todos. E eu falo, louvo a Deus por todas as correções da minha mãe. Louvo a Deus, porque hoje eu me tornei o homem que sou. Porque hoje eu vejo o meu pequeno, na hora que ele faz a coisa errada, ele já é pequenininho, mas eu tenho vontade, varinha já, começar a educar, para ele poder saber que não pode. Então é assim. Só que existe a correção que vai trazer de volta. Se a gente for parar para analisar um pouquinho, o filho pródigo, o pai em momento algum fez nada. Quando ele falou que queria ir embora, o pai falou, está aqui. Muitos podem falar, o pai tinha que ter feito isso, tinha que ter feito aquilo. Não. Quando você cuida, ensina o certo e errado, ele pode ir, pode desviar, o que a Bíblia fala, mas ele vai saber para onde voltar. Ele vai saber que ali a correção era necessária, mas tinha amor. Então a correção com amor é para crescimento. Então vamos para mais um ponto, que é Deus é um pai provedor. Jesus disse em Mateus 6, 31 e 32, vosso Pai Celestial sabe o que necessitas de todas as coisas. Aqui ele vai falar para não andeis ansiosos com de comer, com de vestir, porque o Pai sabe de todas as suas necessidades. O Pai, ele cuida do alimento, cuida do vestuário, ele cuida de cada detalhe. O Pai também, ele deve ser o provedor não apenas do pão, mas também dos valores e de princípios de fé.
tudo aquilo que o pai terreno é chamado a fazer, Deus já fazia de forma perfeita. O problema é que quando o pai falha, os filhos podem ter uma imagem distorcida de Deus. Por isso, a nossa missão como pais é olhar para o Pai Celestial e refletir que, ainda que imperfeitamente, o caráter dele dentro de nossa casa tem que prevalecer. Nós sabemos que somos falhos. Nós vamos errar sim. Mas o nosso filho, ele está vendo aonde a gente acerta e aonde a gente erra. E quando a gente erra, é para chegar, filho, está errado isso daqui não é para ser feito dessa forma. E sempre ensinar que o Pai Celestial é que é perfeito. Porque literalmente nós somos chamados para poder refletir a presença de Deus. E vamos andar mais um pouco. Agora nós vamos trabalhar o Pai como um reflexo de Deus. O Pai, ele é chamado para exercer autoridade espiritual. A Bíblia, ela diz em Josué 24:15, que eu e minha casa serviremos o Senhor. Algo que Josué, ele puxa a responsabilidade para si. Ele fala, eu e minha casa. Em momento algum, ele terceiriza essa responsabilidade da liderança da casa dele. E o pai precisa guiar a sua família nos caminhos do Senhor. Ele deve ser o sacerdote, deve conduzir a esposa e seus filhos sempre à presença do Senhor. Hoje é muito comum a gente ver essa terceirização da liderança, onde muitos pais mandam os filhos ir, mas não vão. Literalmente é aquilo, faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Então hoje, a gente vê essa terceirização. E muitas das vezes, as redes sociais têm batido em cima, novelas, filmes, essa terceirização. Não adianta você achar que é responsabilidade do pastor ensinar a Bíblia para o seu filho, não é não. As coisas começam de casa. O primeiro pastor do seu filho é você. Pastor da sua casa é você, o sacerdote da sua casa é você. Você é autoridade. E a Bíblia vai falar que toda autoridade constituída por Deus. Foi Deus que constituiu a família. Então você é uma autoridade. Muitas das vezes a gente vê as pessoas montando família, acha que é uma brincadeira, igual brincadeira de boneca. Pega ali, não, vamos casar aqui e tal. Mas literalmente não sabe, não tem a ciência, o peso que é formar uma família. Se você parar para analisar, você é o sacerdote, você é pastor, você ensina. O mais complicado é refletir a glória de Deus. Você tem que ser exemplo. E nós vamos falar aqui logo à frente. Em tudo você vai ser um exemplo. Basta ser um exemplo para o mal ou um exemplo para o bem. Ou você é um exemplo a ser seguido ou um exemplo a não ser seguido. Se você vai bem naquilo, você é bem sucedido naquilo, você é um exemplo a ser seguido. Mas se você é um mau pai, se você é um mau chefe de família, você é um exemplo a não ser seguido. Você tem que escolher o exemplo que você quer ser para a sua vida. O exemplo, o legado que você quer deixar. Se vai ser um bom legado ou se vai ser um mau legado. E o segundo, aonde que eu já comecei a falar aqui, que o pai é um exemplo de caráter. Mais do que palavras, filho aprende com o que vê. Se o pai mente, o filho aprende a mentir.
Se o pai é íntegro, o filho aprende a andar na verdade. Se o pai busca a Deus, o filho aprende a valorizar a fé. Não adianta mandar o filho ir à igreja se o pai não vai. O maior sermão que um pai prega não está no púlpito. Ele está no dia a dia dentro de casa. Foi o que eu comecei já a falar. Não adianta você querer dar um exemplo fora de casa, mas dentro de casa você não consegue dar esse exemplo. Não adianta eu vir aqui pregar, mas eu não ser exemplo dentro da minha casa. A minha maior pregação não é aqui, é com a minha vida. Não adianta eu subir aqui para pregar e Tiene e o Samuel está ali e falando, é totalmente diferente do cara que fica lá em casa. Literalmente. Se eu não for isso dentro da minha casa, não adianta eu subir aqui para poder pregar. Então a gente tem que escolher o exemplo de que a gente quer ser. Se é um exemplo a ser seguido ou um exemplo a não ser seguido. O pai precisa ser presente intencionalmente. Não basta estar em casa de corpo, mas estar ausente de alma. A ausência pode gerar marcas profundas, pode abrir feridas que nem sempre se fecham. Mas a presença de um pai é um remédio poderoso, que dá segurança, confiança e esperança. Filhos que têm um pai presente se tornam mais fortes diante da vida. Por que eu fiz questão de colocar presente intencionalmente? Porque eu estar presente, eu posso estar aqui, ficar o culto todo aqui e não ser notado. Mas você já viu quando você faz a diferença? Quando as pessoas te notam? É assim que a gente tem que ser dentro da nossa casa. Meu filho, minha esposa, eles têm que notar a minha presença. Eu não posso ser um invisível dentro da minha casa. Só meu corpo está ali, mas eu não ser presente na vida da esposa, do meu filho. Porque a presença intencional é porque eu tenho intenção ali. Então, quando eu tenho intenção, aquilo eu faço valer a pena. O meu filho eu vou ser notado na vida do meu filho e na vida da minha esposa. Porque muito bem, eu posso estar dentro de casa e ser só apenas mais um número dentro de casa e não fazer diferença nenhuma. E o pai carrega a responsabilidade eterna. O pai, ele não prepara seus filhos apenas para a vida terrena, mas também para a eternidade. É dentro de casa que o filho aprende sobre a salvação, fé, oração e comunhão com Deus. O pai não está formando apenas cidadãos para o mundo, mas discípulos para o reino. Quando um pai cumpre o seu papel, o lar é fortalecido, a esposa é honrada e os filhos são abençoados. Mas quando o pai falha, a casa toda sofre. Por isso, a nossa responsabilidade é enorme. É refletir a imagem do Pai Celestial. Esse daqui é o ponto que a gente deve dar mais ênfase. Porque não é só criar o filho para o mundo. Porque o mundo por si só se incumbe de ensinar. Mas o ensinamento para o seu filho ser discípulo do reino e o seu filho viver não apenas para a vida terrena, mas sim para a eternidade, é onde que vai valer a pena. E muitas das vezes, você pegar e escutar, não, eu sou hoje a pessoa que sou,
porque o meu Pai me ensinou. Eu já escutei isso. Já escutei isso de uma pessoa. E ela fala, eu só sou o que sou hoje por causa do meu pai. E vamos dando continuidade. Eu quero agora fazer algumas perguntas para os irmãos refletirem e meditar. A primeira pergunta. Seus filhos conseguem enxergar em você a imagem de Deus Pai? Quando olham para a sua vida, eles veem o cuidado, disciplina e presença? Ou veem dureza, omissão, ausência? Essa reflexão é para você, não precisa responder. Mas é fundamental, porque a forma de que conduzimos nossa família pode aproximar ou afastar os nossos filhos de Deus. Essa é a primeira pergunta, tá? Seus filhos conseguem enxergar em você a imagem de Deus Pai? E isso não é só para os pais não, tá? Serve para as mães também. A segunda pergunta. Você como marido tem exercido a sua liderança apontando para Cristo? Que a Bíblia diz que em Efésios 5:23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Liderar não é dominar. Liderar é servir, proteger, amar e conduzir. O pai deve liderar a semelhança de Cristo, como um sacrifício e amor. Será que a sua esposa tem visto você exercendo essa liderança? E a terceira pergunta. Você tem sido sacerdote dentro da sua casa? Você tem ensinado a palavra de Deus aos seus filhos em primeiro lugar? Tem ensinado ao seu filho a orar, a leitura da Bíblia? E por fim, lembre-se, a responsabilidade é grande, mas a graça de Deus é maior. Uma coisa nós temos que entender: nenhum pai ele é perfeito. Todos nós falhamos, todos nós temos limitações, mas quando buscamos em Deus a direção, Ele nos capacita a refletir o seu caráter. Então nós vimos que o Pai Celestial, ele é o modelo perfeito de paternidade. Isso é sem dúvida. O Pai Celestial, ele é o modelo perfeito. Ele é amoroso, presente, provedor, disciplinador. E vimos também que o pai é chamado a refletir esse modelo diante da esposa e dos filhos. Reconhecemos ainda que a sociedade ela tem distorcido totalmente o papel dos pais. Mas o pai é o espelho do Pai Celestial. E quando ele assume a sua posição, a sua casa é abençoada. A sua esposa é honrada. Os seus filhos crescem seguros, aprendendo o caminho do Senhor. Mas quando o pai é ausente ou negligente, pode gerar marcas que pode durar uma vida inteira. O chamado de Deus hoje é bem claro. Literalmente, pais, mães, assumam a sua responsabilidade. Maridos, liderem suas casas como Cristo lidera a igreja. Homens, reflita o caráter do Pai Celestial diante de suas famílias. E eu quero terminar com um apelo. Você, como pai, que reconhece que tem falhado em alguma área, eu quero te chamar aqui à frente. Quero chamar também você que cresceu sem pai,
isso deixou alguma marca, deixou alguma ferida que ainda está aberta, quero te convidar aqui na frente. Quero te convidar aqui na frente, porque o Pai Celestial, o Pai que é perfeito, Ele está aqui hoje. O Pai que pode curar qualquer ferida, o Pai que pode restaurar qualquer coisa, Ele está aqui hoje. E aqui eu encerro, mas com esse apelo. Eu creio que ainda tem mais pessoas